Olá, aqui Fabrício Almeida Carraro, coach de carreira jurídica, mentor de carreira jurídica e advogado, gravando para a coluna Advogando da Advise Play. E o tema que nós trazemos hoje para fazer uma reflexão, um estudo com vocês, é como cativar os clientes na advocacia. Vejam, não é como angariar clientes, não é como conseguir clientes, aí seria um tema de marketing jurídico. É um tema voltado para a gente analisar o trato com o cliente quando nós já temos ali uma clientela, aqueles clientes que já vêm até o escritório, nós já conseguimos, nós já alcançamos ali aquelas pessoas ou aquelas empresas e como tratar com aquelas pessoas para que elas saiam satisfeitas ali com o nosso serviço e também para que elas indiquem, logicamente, novos clientes, para que elas gostem do nosso serviço, do nosso resultado e também trabalhem trazendo mais clientes para nós a partir de um serviço de excelência que a gente sempre busca prestar para essas pessoas, para essas instituições, para essas empresas. Então não é um tema de marketing jurídico, é um tema de prática realmente da advocacia, como lidar com os clientes que nós temos. Então o que nós entregamos para o cliente? O que é o serviço, propriamente dito, que nós advogados vendemos? É o nosso tempo. Ah, mas não é informação, não é conhecimento? Sim, evidentemente quando o sujeito procura um advogado, ele já presume que nós temos aquele conhecimento, que nós já detemos aquela informação, já temos um conhecimento suficiente para prestar o serviço adequado para ele. Mas o que ele espera, além do conhecimento, que é o natural, que é o óbvio, é também o nosso tempo. Então nós vendemos o nosso tempo disponível. Lógico, isso tem a ver com a precificação do nosso trabalho. Então não existe cliente que pega no pé, cliente chato, porque na verdade nós estamos trabalhando para ele, então ele tem direito àquele nosso tempo, que é uma contraprestação, uma contrapartida do contrato de honorários que nós assinamos com ele. Lógico que a gente tem que saber muito bem tratar com isso, qual é o limite que o cliente tem, qual o tempo que nós vamos destinar ali para aquele processo dele, para aquela consultoria, mas é o tempo nosso que ele quer. Então, para tratar desse assunto, nós basicamente trazemos três linhas aqui. Reclamações constantes dos advogados, elogios constantes em relação aos advogados e também o que os clientes em geral esperam dos advogados. Bom, a minha advocacia ela é um pouco específica, eu trabalho prestando principalmente consultoria penal para advogados que não são criminalistas, não são da área criminal, da área penal, e também até advogados criminalistas que têm ali, às vezes, necessidade de uma outra visão, de um complemento, ou não tem tempo suficiente para aquele processo. Então, lógico, aí no caso dos meus clientes, quando são advogados, eu preciso ter uma pegada mais técnica, falar um pouco mais de termos técnicos para eles. Mas, em geral, tratando de clientes que são leigos, ou empresas, pessoas físicas que são leigos, então é um pouco diferente o trato, e a gente vai falar mais dessa situação específica. Então, reclamações constantes. Quando o advogado arquiva o processo, aspas, quando ele pega aquele documento do cliente ou aqueles documentos do cliente e não ingressa com a ação, não entra com a ação, fica lá cozinhando aquele papel e aí o cliente liga, ei doutor, já entrou? Não, estou entrando ainda, não tive tempo, não sei o quê. Então arquivar ali os documentos, deixar aquilo parado por muito tempo é um problema que leva a constantes reclamações dos clientes. Outra reclamação que a gente escuta muito aí no meio da advocacia mas o advogado lá é muito enrolado. E vejam, o cliente não tem como saber o que é o nosso dia a dia para falar que a gente é enrolado, mas do jeito dele é o que ele percebe, ali do ponto de vista dele é o que chega para ele. Então, às vezes é porque perdeu um documento, às vezes é porque marcou um compromisso e não foi, às vezes é porque, vejam, esqueceu de uma audiência, isso acontece, mas o meu advogado é muito enrolado, e a gente escuta falar muito isso, é uma reclamação comum. Outra reclamação, não atende o telefone, não atende as mensagens, não dá retorno. Claro que nós temos que colocar limites, né? E em especial, quando a gente trata bem com o processo, com o nosso serviço, a gente presta informação para o cliente. Agora você aguarda que assim que tiver novidade, a gente passa para você. Mas com o processo eletrônico, hoje é muito comum o próprio cliente buscar ali online, acompanhar o processo dele. Então, às vezes ele quer um retorno, ele quer informação. Aconteceu uma coisa ali para a gente que do ponto de vista técnico não é nada no processo, mas ele quer saber, ele tem interesse. Então, atender o cliente ali pelo meio que ele prefere, deixar bem combinado com ele quando a gente pode e não pode atender e dar retorno quando ele procura. Outra coisa, não informa sobre o processo. E vejam, informação é até um direito dele como consumidor. É informação precisa, é informação respondendo ao que ele perguntou, porque às vezes a gente fala do nosso jeito. E aí isso está vinculado a uma outra reclamação muito comum, que é a gente explicar para o cliente a situação do processo ou a situação jurídica dele em, aspas, juridiquês. O camarada não quer ouvir juridiquês, ele quer ouvir português, em regra, aqui no Brasil. Então, a informação que ele quer que seja dada aquela informação que seja dada da forma coerente com a que ele perguntou.
Então, a informação correta, precisa e que ele entenda. Aí entra um pouco da ideia da programação neurolinguística do rapport, a gente se colocar no lugar do cliente, ter essa empatia com o cliente para falar de um jeito que ele entenda, do jeito que ele ouça e compreenda, entendi como é que está o meu processo, então eu ganhei, perdi, eu estou esperando, eu tenho que aguardar, eu preciso recorrer, ou ainda falta uma fase, algo nesse sentido. Então são reclamações constantes, é enrolado, não dá retorno, ou não entendo o que ele fala, muito comum ter essas reclamações dos advogados. Por outro lado, elogios, o que a gente escuta bastante falar em termos de elogios aí para os advogados, para o nosso escritório e de colegas também. Que aquele advogado foi comigo numa audiência, numa reunião, numa tentativa de acordo, ele foi firme, senti firmeza naquele advogado, ele teve postura, ele demonstrou ali meu ponto de vista, ele teve firmeza ali, foi num órgão administrativo, na polícia, ali no INSS, ele foi firme, ele fez o que podia, o que estava ao alcance dele para demonstrar meu direito. Às vezes até aquele direito não prospera, a gente não ganha aquela situação, mas o cliente ele vê quando a gente tem firmeza no que a gente está fazendo, tem ali uma postura firme em relação à defesa do direito dele. Outra coisa que os clientes elogiam bastante é a confiança. Confiança porque a advocacia, lógico, ela é baseada na confiança e tem muito de ética na relação. Nós tratamos com coisas delicadas, com a liberdade, com a família, com o patrimônio, coisas bastante relevantes para as pessoas, com valores ali muito importantes ali para as pessoas. Então essa confiança é necessária e lógico que é exceção a falta de ética, ou a quebra de confiança ali do advogado do escritório de advocacia, mas é o que os clientes têm como extremamente relevante. Então essa confiança é um valor muito importante e os clientes elogiam. Não, aquele advogado você pode confiar. E eles dizem isso para os outros clientes, para as pessoas em geral. Pode confiar porque é uma pessoa que pauta pela ética, pela seriedade, ali pelo trato correto com o nosso direito, mesmo com a parte contrária, com respeito. Então essa confiança também é bastante importante. Também a atenção, o advogado atencioso. Então, lógico, a atenção a gente também tem que dosar, mas ele é atencioso, ele inclusive tem advogados que mandam ali notícias, ou Feliz Aniversário, Feliz Natal, Feliz Páscoa, mandam informações constantes sobre o processo ali via sistema, de alguma forma. Então ele é atencioso. Quando eu vou lá no escritório conversar com o advogado, ele senta, ele me explica com calma, com tranquilidade, me fala o que é, o que não é no processo, o que precisa. Então o advogado atencioso também recebe bastante elogios. Por fim, então, o que o cliente espera do advogado? Dois pontos que a gente separou aqui, segurança e convicção. Um advogado que é seguro, que é convicto naquilo que ele expõe, naquilo que ele fala, sem ser agressivo, sem ser contundente, mas sendo assertivo, falando o que ele tem que falar ali para defender o que ele tem que defender com segurança. E o principal que os clientes esperam do advogado, para finalizar, e isso é o que eles dizem, inclusive, para os seus próximos ali, para as pessoas, que é o que realmente traz, inclusive, indicações, traz novos clientes, que é o resultado. Ganhou a causa, trouxe ali o que eu queria. Ele me colocou em liberdade, ele reduziu minha pena, no caso aí da gente da advocacia criminal. Advocacia empresarial trouxe aquele valor que eu tinha ali que eu não conseguia receber de volta, conseguiu reduzir meu tributo, é o resultado. Ou, na forma leiga de dizer, o advogado que ganhou a causa. Meu advogado ganhou, esse advogado é bom, pode ligar para ele, pode confiar. Então, resultado. Então ele não quer saber se você interpôs um agravo regimental quanto à decisão denegatória de recurso pericial no Superior Tribunal de Justiça. Não, isso aí às vezes a gente pode até falar, mas incidentalmente. Tem que explicar o que está acontecendo e falar, eu ganhei, eu perdi, eu preciso recorrer, tal. Os nomes técnicos não importam para eles. Quando a gente pede para alguém, por exemplo, lavar o nosso carro, a gente não necessariamente quer saber o produto que ele usou, quer saber se o carro está limpo. Então, o cliente é assim, ele quer saber, em regra, via de regra, o resultado que a gente traz para ele. Então, algumas dicas aí no trato com os clientes que nós já temos, para que a gente lide bem com o direito deles, consiga ali o melhor possível para eles, atenção, resultado, que eles não reclamem de nós, que eles indiquem outras pessoas para nós, e isso é um resultado natural. Essas as dicas então que a gente gostaria de trazer para vocês, esperamos que tenha sido útil. E se você gostou, curte esse vídeo, indica aí para alguém que você acha que poderia também ter esse vídeo como algo útil aí para a sua advocacia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal da Advise, sempre vamos ter conteúdos aí para essa coluna, para outras colunas úteis aí para o pessoal do direito. Então, obrigado e até a próxima coluna.